É isso aí. Michele? A gente tem várias respostas e várias inquietações compartilhadas, né? Assim, a gente se coloca aqui hoje trazendo um pouquinho do que a gente já conseguiu mapear, do território que a gente já conseguiu perceber nessa terra nova, que é o que a gente está chegando, né? Compartilhando os roteiros que a gente já descobriu, mas tendo total clareza de que a gente não dispõe nesse momento, ninguém tem essa resposta sobre é, qual a melhor forma de fazer isso, o que é mais funcional. A gente tem nesse momento, assim, referência do que a gente tem pesquisado, do que está acontecendo em outros países, referência do que a gente vem estudando, principalmente, assim, de estratégias que são utilizadas normalmente na educação à distância e que a gente poderia utilizar agora como um recurso nesse ensino remoto. É importante demarcar que a gente sabe que é muito diferente a educação à distância do ensino remoto, que essa é uma condição emergencial, atípica, mas que a gente precisa buscar elementos, quais são os recursos que já existem, né, para a gente conseguir fazer essa adequação, fazer essa adaptação e fazer a nossa entrega no sentido da gente exercer e cumprir a nossa missão social, né, enquanto escola. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente entende hoje, que são elementos essenciais para a gente terminar de chegar nessa terra nova. E aí, assim, queria já antecipar para vocês, a gente fez uma escolha nessa semana. A gente está numa semana né, dentro desse retorno, teve a semana de formação, essa semana de planejamento, semana que vem vai ter a semana, né, de chegada dos estudantes, a semana de adaptação, na verdade, né, e na semana posterior começa as atividades valendo, e após esses 15 dias, né, essas 2 semanas de atividade, das estratégias todas, né, sendo colocada em curso, começa um processo de avaliação de quanto que essas estratégias que a gente conseguiu desenhar e que os estudantes aderiram ou não, o quanto estão válidas, o quanto que não, o quanto que a gente dá conta, de fato, de validar essa experiência como uma experiência letiva, e para além de seletiva ou não, se vai haver retenção ou não esse ano, porque eu acho que todas essas questões vão ser discutidas um pouco mais para frente. Eu acho que vale muito a pena a gente entender qual é o objetivo desse próximo momento, dessa próxima etapa. E aí, pensando que a gente está nessa etapa de chegada, ou seja, que a gente está terminando de, né, a gente está muito com a metáfora da viagem. E quando a gente chega numa terra nova, onde a gente não conhece, a gente está se mudando, né, para um novo estado, para um novo país, a gente precisa chegar no lugar e conhecer quais são as rotas, qual é o mapa, onde as coisas funcionam, como que não funcionam. É, a gente precisa preparar nossa bagagem, a gente precisa desfazer a bagagem quando chega nessa terra nova. Então, a gente está entendendo que essa semana de preparação, ela tem esse perfil muito específico, e as próximas 4 semanas também vão estar nesse lugar de chegada. Diante disso, a gente escolheu para essa semana de preparação trazer subsídios para vocês nesse sentido de rotas, de mapa, de diretrizes. O que a gente precisa ter em mãos para terminar de chegar nesse novo tempo? E entender que a gente precisa ter muita tranquilidade para construir a nossa caminhada, abrir as trilhas nessa mata, nessa terra nova, e que a gente precisa fazer isso com um nível de olhar, sabe, de curiosidade, de desejo de aprender e principalmente de autoempatia, de autocompaixão. Colocar, assim, existe uma pressão social, né? Existe uma pressão que chegou por meio de, né, de requisições da área da justiça, a própria televisão, a mídia, pressionando a educação para dar uma resposta, para se fazer presente. E eu acho que é importante que a sociedade também faça essa pressão, porque a gente tem uma missão educativa que não dá para a gente ficar inerte esperando que a gente volte à antiga realidade, que não está disponível para ninguém. Então é importante que a gente faça o caminho da adaptação, da transição, de se reinventar nesse novo momento, mas é importante que a gente faça isso cuidando da gente, porque sem pessoas não existe processo educativo. Então, assim, é para inserir todo mundo na plataforma, todo mundo vai começar a fazer vídeo. Isso não é possível, não é interessante, não é necessário. Assim, é importante que a gente faça mapeamento da realidade, investigue as diversas ferramentas que tem disponível para a gente poder fazer as nossas ofertas educativas. Acho muito oportuno que o Jorge tenha falado, né, da questão de drives compartilhados, muito do que a gente tem dialogado com as intermediárias, né, da orientação educacional, e que a gente vem aqui fazer, né, esse convite, é que a gente estabeleça estratégias coletivas nesse momento.
Então, aprendi a fazer um vídeo com um PowerPoint animado, que eu não preciso ficar ali com a minha tela, né, com o meu rosto na tela. Essa é uma estratégia, é funcional, passa para o próximo, como é que faz isso? A gente precisa de que cada orientador faça o seu próprio vídeo, a gente pode ter, por exemplo, uma curadoria, a gente tem feito essa opção, por exemplo, na gerência. Em vez de produzir sempre vídeos, o que eu já tenho de material disponível na rede para utilizar e fazer uma mediação a partir dessa provocação desse recurso audiovisual? Então, assim, queria iniciar esse meu lugar, né, de fala aqui hoje com vocês, trazendo que o que a gerência entende nesse momento é que a gente precisa compreender e usar as estratégias que a gente já dispõe sobre transição. Todo orientador educacional, na sua etapa e modalidade, tem atividade de transição, seja de receber o estudante que veio de uma etapa anterior, seja de preparar ele para a próxima etapa. No caso da gente no ensino médio, a gente está preparando ele para a próxima etapa, que seja o ensino superior, que seja já um desenho de projeto de vida que já vai inserir no mercado de trabalho, ou seja, o que a gente vai fazer agora? Como que eu faço uma transição para esse tempo? Quando a gente recebe o estudante, por exemplo, que vem dos anos finais, a gente, em geral, faz uma visita, recebe, apresenta como que as coisas funcionam nessa escola. O que a gente vai fazer agora? Exatamente isso. Como que as coisas vão funcionar? Como que eu encontro no estudante para poder estabelecer um vínculo inicial, antes de qualquer temática ou qualquer intervenção. Então, deixar isso como um cenário, tá? Para esse nosso momento de conversa. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, um slide que tem algumas informações que podem ajudar a gente a ter sustentação visual, né? Estamos no período da tarde, não é tão simples a gente ficar tanto tempo com a atenção sustentada na tela, então o objetivo aqui é que a gente possa usar esse recurso aí, né, como um apoio para a nossa conversa. Então, quais são os documentos que a gente entende nesse momento como o mapa da viagem? Acabamos de chegar nessa terra nova. A gente tem uns normativos de contexto que são essenciais que vocês leiam, que vocês se apropriem. Não só para você estar inteirado, você, orientador educacional, mas para que você possa prestar uma assessoria institucional, para que você possa prestar uma assessoria pedagógica, a partir da compreensão desse nosso contexto. E aí, um primeiro documento super importante é o documento de gestão estratégica para a realização das atividades pedagógicas não presenciais e presenciais. Esse foi o primeiro documento que foi apresentado à rede nesse processo de volta, né, às atividades. Foi apresentado pelo Davi em uma live. A parte da apresentação foi colocada para consulta pública. Finalizada a consulta pública, voltou para uma reedição para incorporar as propostas que foram surgidas, né, que surgiram durante a validação desse documento junto à comunidade, e tem ele na sua versão finalizada. Está disponível via SEI nas escolas, está disponível no site da secretaria, com as nossas intermediárias, e também no nosso canal do Telegram. Então, deixa aí esses canais para vocês poderem se apropriar. Um outro documento, e assim, nesse documento de gestão estratégica, por que ele é tão relevante? Ele é um documento grandão. Ele não vai falar assim, o que o orientador educacional tem que fazer, mas ele vai dizer o que está sendo pensado, o que já foi mapeado dessa terra nova. Onde é o norte, onde é o sul, onde é que tem água, onde é que, enfim, tem frutos comestíveis. É bem que um mapa mesmo dessa rota. E é claro que tem lacunas que vão ser descobertas e vão ser preenchidas ao longo desse processo. Veja bem, está falando de atividade não presencial e presencial, ou seja, já prevê que a gente vai estar nesse formato novo aí de trabalho por um período extenso, né? A gente já tem um indicativo aí né, por questões de saúde e pelo calendário que está sendo proposto aí de reposição, de a gente ter até janeiro de 2021. Então, é uma jornada. A ideia é que esse documento, ele vai apresentar frentes, vai apresentar os desafios, apresenta quem são os setores dentro da Secretaria de Educação responsável por encontrar respostas, por articular soluções para cada um dos desafios que estão sendo postos ali. Então, é muito importante conhecer, até para você conseguir levar a sua demanda, para que seja, enfim, traçado algumas estratégias, né, conjuntas. O segundo documento que a gente colocou aqui como um documento normativo contextual é a Portaria 120. Essa Portaria 120, do dia 26 de maio, foi publicada no Diário Oficial, do dia 29, e ela traz, né, a instituição do Comitê Central, Regional e Local para a implantação e operacionalização do regresso dos estudantes às atividades educacionais. Então, o que acontece? Nesses comitês, eles são representativos.
E especialmente para o comitê local, o orientador educacional ele está ali como um membro nato indicado. Ou seja, o comitê local ele tem como função e como um papel muito importante, muito estratégico, ser um guardião desse processo inteiro de reinvenção, de adaptação. É importante que o comitê seja instituído. A gente sabe que a gente vive uma gestão democrática no papel, mas que a vivência da gestão democrática ela ainda é uma construção, ainda é uma cultura que precisa ser estabelecida. E esse comitê local, ele é uma instância participativa, uma instância democrática. Então, a gente precisa também recorrer a essa portaria, chegar na gestão da escola. Será que você está sabendo? Eu gostaria de saber quando é que vai ser a reunião do comitê. E aí, quando eu falo chegar, né, tem a ver com fazer contato aí virtual. É importante que a gente consiga... Desculpa te interromper um minutinho, mas é porque mais uma pessoa já sugeriu que vou pedir aí para você fazer uma tentativa de tirar o seu brinco, porque tem um toquezinho que fica toque, 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 e tem Pode gente ser. desconfiando que pode ser o seu brinco batendo aí no seu fone. Então vamos Tiro. fazer essa tentativa. Vê aí se resolveu. De manhã eu percebi que ficou batendo no meu cordão, tirei o cordão, mas não lembrei do brinco. Obrigada, Mari, pelo cuidado. A ideia de falar para vocês desses documentos, do comitê e tal, é porque que acontece? Se você não, a gente normalmente, quando está em nível local, dentro da escola, a gente não tem tanto hábito de olhar o diário oficial, de entrar no site da secretaria e ver quais são as documentações que saíram. Então, é muito possível que você não tenha ficado informado sobre esses documentos. E se você não sabe que o documento existe, você não vai sequer abrir uma conversa buscando, né, interagir com o que o documento propõe. Então, uma forma da gente fazer isso é trazer para vocês da visibilidade. Essa foi a opção que a gente fez no nosso encontro dessa semana, de trazer elementos para que vocês possam fazer a implantação da orientação educacional nesse momento e ação institucional. A ação institucional é fazer com que a escola se pense, que ela faça uma análise da realidade, né? E aí o comitê local vai ser uma instância muito importante e é um documento que dá uma força, né, para a gente se constituir nesse momento. Tem aí um outro documento que é a Circular 141 da SUBEB. Ela traça o plano de ação de acolhimento. O plano de ação de acolhimento, ele vem com 7 estratégias que algumas são em nível local, outras são regionais, outras são centrais. Uma das estratégias centrais é a produção de um guia de acolhimento, que ele já foi produzido e foi divulgado juntamente com a circular do plano de ação. É muito importante que a gente entenda que o plano de ação de acolhimento, ele é um plano coletivo, ele é um documento e uma orientação para a rede. Ele é um documento importante da orientação educacional, da equipe de apoio à aprendizagem, contudo, não é uma responsabilidade exclusiva nossa. Mas o que a gente precisa fazer enquanto orientador? Garantir que esse processo aconteça, abrir conversas, né, fazer articulação de rede interna dentro da escola, para que a gente tenha tempo de se pensar, de se avaliar. Muito do que eu estou falando para vocês da possibilidade de a gente fazer uma transição, uma adaptação a esse novo tempo, de uma forma saudável, significa a gente criar espaços coletivos para construção cooperativa. E isso só vai ser feito se a gente conseguir aproveitar os mecanismos que já estão instituídos. Então, deixa aí a guia de acolhimento, ou a plano de ação de acolhimento, e a portaria 120 como grandes territórios aí para a gente apresentar a comunidade escolar, para a gente ocupar, resistir e produzir. A gente tem aí a portaria 133, a portaria do teletrabalho. Essa é a portaria que tem dado bastante ruído na nossa chegada, né, nessa retomada ao trabalho, porque a forma como o texto ficou descrito não contempla o tamanho da nossa ação, a importância estratégica que a gente tem nesse momento e a função educativa que a gente já tem instituída pela natureza da nossa função. Então, o que aconteceu com essa portaria? Assim que ela saiu, a gente já entrou, né, a gerência já entrou com uma solicitação de retificação. Isso ainda está tramitando, então a gente ainda não tem para dizer para vocês assim, esse é o documento que está valendo agora, mas a gente entende da importância, a relevância de que saia um documento que esteja melhor delimitado, né, a estratégia de trabalho para facilitar o diálogo com os gestores. E aí, enquanto isso não sai, ou à medida que isso sair, a gente enxerga que é importante, e aí nesses encontros que a gente já fez essa semana, isso também já apareceu muitas vezes, da gente dialogar com os gestores, e a gente está pensando qual a melhor forma de fazer esse diálogo para facilitar, né, esse redesenho da nossa ação nesse momento.
Mas a portaria, ela, embora esteja muito sucinta, ela já acena algumas coisas. A gente precisa atuar na coordenação coletiva, a gente precisa produzir material e veicular material em ambiente virtual de aprendizagem. É claro que esse material é um material dentro das nossas temáticas de trabalho, né, não é um material aleatório. E a gente tem aí a circular 151. Essa é dos documentos, ela é a mais recente, saiu no final de semana, e ela traz uma normativa para as etapas e modalidades. Na verdade, ela comunica, né, um planejamento curricular para as etapas. Então, nesse documento, é um documento que, em geral, quando é muito possível que o gestor nem dê ciência desse documento ao orientador, porque ele vai entender que esse é um documento do docente, porque lá vão ter, né, os componentes curriculares, quais vão ser o conteúdo e objetivo de aprendizagem por semana de cada área, e esse planejamento curricular tem muito a ver com o conteúdo que vai ser apresentado na televisão. Como a televisão, ela é um recurso que está desenhado no plano estratégico para ser mais uma oferta, ou seja, a televisão passa esse conteúdo, a plataforma do Classroom ou do Moodle, ela vai apresentar um conteúdo que dialogue com o que foi apresentado na TV, e ainda vai ter a possibilidade de entrega de material impresso para aqueles estudantes que não conseguirem acessar a plataforma, ou até mesmo que não consigam ter acesso à televisão. Então, é importante que todas as ofertas educativas, essas 3 estratégias, elas se dialoguem. E a forma de fazer isso foi centralizando aí, dentro desse planejamento, que está já expresso e comunicado via circular. E aí é importante que você, como orientador, conheça esse documento, para que você também consiga perceber. De repente, eu posso fazer uma ação articulada com um professor de determinada área, naquela semana onde está fazendo onde ele está abordando um conteúdo, ou um objetivo de aprendizagem que dialogue com algo que eu também tenho a intencionalidade de gerar, né, de estimular no estudante. Então, são documentos aí que são os nossos roteiros. Digamos que chegamos na Terra Nova, esse aí é o mapa, é a bússola, é o que vai dar um cenário para a gente começar a transitar. A gente tem os documentos de referência, e esses são os documentos que ancoram a nossa presença e a nossa identidade de trabalho. E embora eles não sejam documentos deste contexto, eles também servem e estão vigentes nesse contexto. E eles foram muito importantes para a gente, inclusive, na argumentação em relação à retificação da portaria 133. Quais são esses documentos? A gente tem um primeiro documento aí, que é o currículo de educação básica da Secretaria de Educação. Dentro desse currículo, a gente tem a questão do princípio da educação integral. Esse é um princípio que é posto para todos os educadores, todos os profissionais de educação, mas que para a gente na orientação educacional tem especial relevância e é o que estrutura a nossa ação, pensando que a gente está fazendo uma ação educativa, nós somos educadores, e a gente atua na nossa função educativa pensando na educação para a vida, pensando na educação integral do estudante. Embora eu não vá ensinar português, matemática, biologia, eu estou trazendo conteúdos que são estímulos educacionais, que são estímulos para a aprendizagem e desenvolvimento, pensando aí, de repente, as competências, né, da BNCC, pensando, enfim, como que esse estudante vai melhor interagir na sua vida, ocupar o seu espaço, né, exercício da cidadania e também se colocar no mundo do trabalho. A gente tem o regimento das escolas públicas do DF. Esse é o regimento que diz quais são as nossas atribuições. A portaria 133, lá no artigo 12, está dizendo como que, deveria dizer, né, como que essas atribuições vão ser realizadas nesse novo momento de teletrabalho. A gente sabe que não ficou bem descrito, mas a gente sabe quais são as nossas atribuições. Então, são elas que a gente vai executar, e o nosso grande desafio é fazer uma transposição. Como que eu realizo as minhas atribuições por novos canais de comunicação? E aí eu sempre gosto de frisar nesse momento aqui, que a escola não são as paredes. A gente perdeu o muro da escola, a gente perdeu o chão da escola nesse momento, mas a escola é a relação que se estabelece entre os humanos daquela escola. Então, assim, nesse momento, a gente perdeu o lugar onde a gente vai se encontrar e interagir para gerar aprendizagem e desenvolvimento. Mas a gente está agora se reinventando em achar outros lugares para a gente interagir e a mediação de aprendizagem acontecer. Então, esse é o nosso grande desafio. E aí, nesse contexto, qual seria a melhor estratégia para a gente utilizar? E aí, pensando já a plataforma, né? As plataformas virtuais de ambiente de aprendizagem, a gente pensa o seguinte, que é muito interessante que o orientador educacional seja inserido dentro de cada turma da escola. Por quê? Porque dentro da turma, você tem como criar no Moodle um tópico, e na sala de aula do Google também. Você vai criar um tópico lá que é sala da orientação educacional. É como se a gente fosse uma disciplina.
E ali dentro da nossa disciplina, a gente vai colocar vídeos que a gente acha importante, a gente pode colocar, por exemplo, um texto e abrir um chat para conversar sobre aquele texto. Eu posso fazer uma chamada para, em determinado momento, fazer uma oficina por meio de uma videoconferência, os estudantes que têm acesso essa tecnologia, né, e aos aparelhos, vão poder participar desse momento. Ah, mas nem todo mundo da minha escola tem acesso a isso, e aí o mapeamento é muito importante para identificar quem são esses sujeitos. Como que eu vou fazer, então, como eu posso dizer, como eu vou fazer uma abordagem por meio de material impresso? Como que eu vou fazer uma abordagem, de repente, usando rede social? E aí, uma recomendação. Se você vai usar Instagram, se você vai usar Facebook, crie uma conta da orientação educacional. Não use o seu perfil pessoal para fazer essa interação de trabalho. Isso é muito importante para que a gente cuide de elementos como, por exemplo, transferência e contra-transferência. De repente, o vínculo que é educativo, que é profissional, passe da medida e acabe se estabelecendo um tipo de relação que não é adequada para esse momento. Uma opção que está acontecendo também são escolas que, em vez de colocar o orientador em cada turma, cria uma sala da orientação educacional. A gente vê algumas limitações para isso, especialmente no ensino médio. A maior parte dos ensinos médios, eles são escolas grandes, ou seja, tem um grande quantitativo de estudantes. O que acontece na plataforma do Classroom? A gente consegue inserir no máximo 1.000 estudantes por turma. Então, se a gente cria uma turma que é orientação educacional, o que vai acontecer? Todos os alunos têm que ser matriculados ali para eles terem acesso à orientação educacional. E aí a gente vai encontrar uma limitação se é uma escola muito grande. Como lidar com essa limitação? A gente pode fazer, então, sala da orientação educacional do primeiro ano, sala da orientação educacional do segundo, do terceiro. Essa escolha significa que o estudante vai ter dupla matrícula na plataforma. Ele vai estar matriculado na turma dele de origem e na turma da orientação educacional. Isso para registro, para contato, a gente vê muitas dificuldades. Por isso que nossa recomendação, o posicionamento da gerência, é que a gente use o tópico, né, ou seja, a disciplina da orientação educacional dentro da plataforma, e ali a gente vai interagir, o estudante já tem o hábito de entrar na turma, e assim como ele entra, né, no tópico de cada disciplina, ele vai entrar lá no tema da orientação educacional. A gente tem a possibilidade, cada vez que a gente fizer uma publicação, aparecer no mural da turma, tem como eu deixar um recadinho ali, né, se eu quiser fazer uma mensagem de motivação, de inspiração para a semana, só deixar um recado no mural. Então, você vai estar com uma função docente, obviamente você não vai fazer o trabalho de docente das outras disciplinas, mas exercer a sua docência da orientação educacional. E aí, lembrando que somos pedagogos, né, essa é uma obrigação dessa nossa carreira. Por quê? Porque todos nós temos uma base de docência, e no caso da orientação educacional, nossa docência são esses conteúdos, né, que são transversais, que são conteúdos aí pensados para a vida. Outro normativo de referência é a orientação pedagógica da orientação educacional. Esse documento, ele é um documento que traz para a gente quais são os nossos eixos de ação, como que a gente se estrutura, temas que são muito importantes para cada etapa e modalidade. Então, a orientação pedagógica, ela pode ser revisitada nesse momento, para a gente pensar como que eu vou transpor cada uma das coisas que estão postas ali. E aí, já vou mostrar uma tela que a gente também já começa a fazer esse exercício aqui junto com vocês. E aí, assim, tem uma última documentação aí, que é a portaria número 3, de 6 de janeiro de 2020. Essa é a portaria desse ano, que fala sobre a atuação da gente. Ela é a portaria que anualmente é publicada e que disciplina o nosso plano de carreira. No nosso plano de carreira está posto lá que a gente tem carga horária de coordenação. Vem na portaria 3 e vai dizer como que isso deve ser realizado. O que acontece? A portaria 3, ela deveria ser o subsídio para a portaria 133. Então, a gente vê que existe uma brecha bem grande entre o que está escrito na portaria 3 e a 133. Mas ambas estão em vigor, e aí é aí onde a gente entra na nossa argumentação, e a gente traz esse documento de referência principalmente para deixar muito demarcado aqui com vocês que a coordenação setorizada da orientação educacional, né, os encontros de articulação pedagógica, eles permanecem acontecendo nesse momento. Ele é importante que seja colocado no seu cronograma de trabalho, é importante que você notifique isso ao seu gestor como parte das suas ações de implantação da orientação educacional nesse momento, para que garanta que reuniões e, enfim, ações que precisam de todo o coletivo da escola, que precisem da presença do orientador educacional, não sejam marcados nesse dia. A gente está num pleno processo de reinvenção. Então, se não participar de um encontro de articulação pedagógica, pode ser muito prejudicial para o seu planejamento, porque vai ser no seu planejamento, junto com os pares, que a gente vai compartilhar estratégias, que a gente vai, enfim,
construir soluções conjuntas para os desafios que a gente vai identificando ao longo do processo. Então, vou dar mais um passinho aqui. E aí eu mostro para vocês, né, os eixos de ação da nossa OP. Isso é a página 55, né, 59 da nossa OP. É um recorte, né, lá da OP. Se você deixou sua OP na escola e não tem acesso a ela, não se desespere. Entra no site da Secretaria de Educação, dentro lá das publicações, tem a OP publicada. Também tem no nosso Telegram, que já algumas vezes aqui, né, foi compartilhado o endereço. Você baixa o aplicativo do Telegram, vai buscar lá o canal Orientação Educacional da SEDF, e aí você vai chegar no canal da gerência, e a gente já postou um conteúdo, né, para trás, a OP. O interessante do canal do Telegram, e a gente também recomenda ele como uma estratégia para orientação educacional, é que você tem ali um lugar onde as informações estão centralizadas e elas não se perdem. Ela tem o canal do Telegram, ele tem uma limitação, que ele não tem a questão da troca, não tem um diálogo. Você pode criar um grupo. O grupo do Telegram, ele pode ter até 100 mil pessoas. O Telegram ele tem ainda uma vantagem que a gente julga, assim, né, importante de ser dita, que você tem como deixar o seu número privado e ainda assim fazer interação, deixando assim um pouco mais reservado, né, a sua privacidade, nem todo mundo ter seu número. É importante que, usando seja o Telegram, seja o WhatsApp, a gente tem estudado a questão de usar o WhatsApp comercial, né, quais são os recursos que ele dispõe. A gente tem conversado muito, e junto com alguns orientadores nesses encontros, tem surgido também a ideia de ter um chip específico para o trabalho, ou seja, só vou entrar na conta do trabalho, no horário do trabalho, e, enfim, fico ali resguardado, separado, né, o que é vida pessoal, o que é vida profissional, também fica aí como uma dica. Todas essas dicas que eu estou falando para vocês, e todas as coisas que eu já coloquei aqui anteriormente, tem muito a ver com esse primeiro eixo de ação aí da nossa OP, o eixo de implantação da orientação educacional. Veja que cada eixo de ação tem uma meta correspondente, né? E aí a primeira meta do eixo de implantação é a estruturação do espaço físico. Nesse momento, nosso espaço não é físico, nosso espaço é virtual. Eis aí a nossa primeira adaptação. Então, eu vou estruturar como é que vai ser a forma de acesso à orientação educacional. Dentro dos recursos que eu disponho, dentro daquilo que eu conheço, dentro do que já está mapeado e está disponível como uma oferta. Então, assim, a sala de aula é uma das ofertas. Um dos recursos que a gente já orienta que vocês criem para quem já está na plataforma, criar um Google Forms. E aí, dentro do formulário lá, vai ser um lugar onde o estudante, principalmente no ensino médio, que ele já tem muita autonomia, ele vai poder solicitar um atendimento individualizado. Então, ali você coloca, né, faz o seu formulário pedindo para ele colocar turma, nome, qual é a necessidade, já deixa ali uma edição, né, de uma resposta automática, no sentido assim, ó, de que você vai entrar em contato dentro de determinado período, qual é o período de atendimento, como é que é a forma como esse atendimento acontece. Então, isso tudo são estratégias que a gente cada um precisa desenhar, ver o que é mais adaptado à sua realidade, o que é mais possível, e a gente só tem como fazer o que é possível. O que é impossível, a gente precisa, demora um pouquinho mais, né? A gente precisa aprender para isso se tornar possível para a gente. Dentro aí da implantação, a gente tem a questão da promoção da identidade da orientação educacional. E aí, momentos como esse que eu estou falando aqui com vocês, é um momento de promoção de identidade. Compartilhar um vídeo, de repente, que fale sobre a orientação educacional, é promover a identidade. Preparar um folder que vai junto com um kit de material impresso, é uma forma de promover a identidade, dizendo, olha, como é que a gente vai estar junto com vocês nessa jornada. Fazer um momento de interlocução dentro das coletivas, tudo isso são momentos, né, que a gente pode utilizar e espaços para promover a identidade, e a promoção da identidade, ela é condição para que a gente consiga interagir como orientador educacional, por isso que isso aí está como uma meta. E a organização dos instrumentos de um modo geral. Uma das questões que surgiu, por exemplo, de manhã, nos anos finais, foi assim, como é que a gente vai fazer o registro? A gente vai colocar os atendimentos dentro do relatório de atividade de teletrabalho? Não. Como que a gente faz o nosso registro nas escolas? A gente não tem a nossa ata? Minha ata ficou na escola. Você pode tanto ter uma nova ata, como você pode fazer neste momento, né, virtual, uma ata digital. Como você vai fazer isso? Estou fazendo um atendimento, eu não tenho como ter uma assinatura, por exemplo, da família. Fiz uma reunião pelo Meet com a família de algum estudante, ou com o próprio estudante, ou fiz uma interação
pelo direct do Instagram, da orientação educacional, ou pelo Facebook, enfim, no canal que você utilizou. Você pode fazer um print só para observar ali a interação, sem, né, mostrar muitos dados, anexar como uma foto no seu relatório e dizer ali, ó, o que foi que aconteceu. Atendimento individualizado por motivo tal, encaminhamento X, colocar as observações que você acha que é importante, e ali você está documentado o seu trabalho. Lá no relatório de atividade que vai ser assinado pela sua chefia imediata, você vai dizer apenas assim, atendimento ao estudante do 7º ano tal, sobre tal assunto, sobre tal temática. Se o gestor quiser ter mais informações sobre isso, vocês vão estabelecer um diálogo com ele, assim como seria na escola, né, presencial. Mas é importante a gente garantir sigilo, importante a gente garantir o nosso cuidado, né, na interação das informações. Dentro do Meet, a gente tem a possibilidade da gravação. Quando a gente grava a reunião, o que acontece? Ele gera também um relatório da conversa do chat. Então, isso pode ser um recurso para você ter a informação guardada, ter um respaldo. Mas o que acontece? Quando você grava, muitas vezes você pode perder um pouquinho, assim, da espontaneidade da interação do estudante, e pode ter coisas que você não queira que seja gravada, na verdade, né? A gente trabalha com algumas temáticas bem sensíveis, né, de violação de direitos, e aí, assim, no momento que você grava um atendimento onde a criança ou adolescente está fazendo um relato, você está gerando uma prova. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado em relação a isso, para a gente não ser arrolado em processos também. A gente tem uma função importante de notificação de casos de suspeita, mas a gente pode fazer isso de uma forma onde a gente se resguarde. E esse é o objetivo, né, dessa ação. Que a gente consiga servir, mas que a gente se sirva se cuidando. Um elemento importante também, pensando agora nessa temática, é a questão de como que eu garanto o sigilo, porque eu não sei aonde o estudante está. Eu não sei quem é que está vendo o que ele está falando. Só que a gente está trabalhando no ensino médio com estudantes que já têm autonomia. Então, você pode conduzir a sua conversa. Por exemplo, hoje a gente vai conversar sobre uma temática que precisa de muita atenção. Então, eu solicito a vocês que vocês busquem um lugar onde você não vai ser interrompido, porque eu vou precisar fazer um teste de atenção e memória com vocês. Então, você conduz e fala assim. Quando o estudante disser que está ok, que ele não está sendo assistido, aí você pode fazer um conteúdo informativo, você pode disponibilizar um canal, por exemplo, um e-mail de notificação, que ele possa mandar em qualquer outro momento, e aí, a partir disso, você faz a sua notificação da mesma forma como a gente faz na escola real. Então, essas são algumas adaptações da forma da gente trabalhar, tudo aí dentro ainda do eixo de implantação. A ação institucional tem a ver com a análise da realidade, planejamento coletivo e intervenções e acompanhamento. Então, todos os documentos que eu falei para vocês de normativo, já vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o contexto de transição desse momento, é uma ação institucional, é fazer com que a escola aprenda, que a escola, como organismo, como rede, se coloque como num processo de aprendizado e não num processo como quem tem todas as respostas e sabe de tudo, né? E nem ficar entrincheirado com medo da mudança. E aí a gente tem as ações, junto ao professor, junto ao estudante, junto à família, onde a gente sempre tem metas de apoio pedagógico individualizado e ação pedagógica coletiva. Qual é o objetivo nesse momento? Ação pedagógica coletiva. A gente vai fazer ação individualizada em casos específicos, seja a menos que a própria pessoa interessada solicitar o atendimento, ou quando a gente faz um mapeamento, por exemplo, o estudante não está dando o retorno às atividades. E o retorno à atividade é considerado como frequência, a partir do dia 29. Então, assim, teve 15 dias de atividade e o estudante não deu retorno. Significa que a gente tem 15 dias de infrequência. Como que o orientador educacional atua frente à infrequência numa escola presencial? A gente não faz contato com a família, porque às vezes, assim, né, na escola presencial, às vezes o estudante sai de casa e não chega na escola. No caso, às vezes o estudante pode até dizer que está aqui na frente do computador fazendo as coisas e não está fazendo. Ou diz que assistiu a TV, enfim, ou ele pode não ter tido acesso ao mesmo conteúdo. Mas a gente precisa saber por que é que essa pessoa está infrequente. E que estratégia a gente faz para reengajar ela, para retomar, né, o processo de escolarização. Então, para esses casos, a gente vai precisar fazer ação individualizada e achar qual é o melhor canal para isso. A gente pode fazer isso mandando e-mail, se o estudante tem um e-mail cadastrado e está atendendo a esse e-mail, quando você manda individualizado, por contato telefônico, WhatsApp, por Instagram, se for o canal que for estabelecido, enfim. Dentro da implantação do SOI, vocês vão descobrir qual é o canal que é mais eficiente. E às vezes eu usei todos os meus recursos e ainda assim não consegui contato com o estudante. O que você vai fazer?
um relatório via SEI e notificar para o Conselho Tutelar. Temos um estudante que há 15 dias, 20 dias, não está dando retorno nas estratégias educativas que estão sendo oferecidas nesse momento. É importante contato com o Conselho Tutelar para saber se está tudo bem com essa criança e garantir, com esse adolescente, para garantir que ele tenha o seu direito à educação exercido, né? Então, esse aí é um dos mapas. E a ação em rede, que tem a ver com isso que eu falei, né? A gente articular a rede interna. Às vezes o estudante ele não está dando retorno e você está com um contato desatualizado. Você pode colocar no moral da turma, estou precisando conversar com um estudante tal. Alguém tem notícia dele? Alguém tem algum, enfim, um contato na rede social, alguma coisa que a gente possa facilitar o acesso a esse estudante? De repente, a própria rede interna ali da escola te oferece esse canal. Eu sempre uso muito esse recurso porque eu acho que ele é um dos mais rápidos e mais funcionais. Às vezes os dados da secretaria estão desatualizados, mas a gente tem ali as relações de vínculo de comunidade que podem ser suficientes para sanar esse problema, né? E aí, vou para a contextualização pedagógica. Vou tentar não me alongar, dizendo para vocês assim, parte do que eu vou falar agora dessa contextualização pedagógica, ela já foi citada nos outros encontros, está disponível, né, o vídeo no YouTube, e a gerência também fica disponível para falar um pouco mais, se for necessário, mas eu quero garantir um tempo de cuidado para a nossa interlocução, então vou tentar não ficar tanto tempo me alongando sobre isso, só deixar alguns pontos demarcados. Sei que tem hora que eu falo muito rápido, né, as pessoas assim, falam mais devagar, então se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu preciso voltar, no momento de interlocução, vocês me dão esse sinal. Quando a gente está falando aí dessa transição, a gente está falando dessa transição do mundo conhecido, das certezas, controle, previsibilidade, para um mundo de incertezas, que a gente está, né, sem saber como é que vai acontecer, quando vai ser o retorno, quando vai ser híbrido, não vai ser híbrido, vai valer como de letivo, não vai valer, a gente vai conseguir considerar o ano letivo de fato como um conteúdo dado, a gente vai precisar fazer uma adequação de currículo para o ano que vem, se os conteúdos e objetivos de aprendizagem não forem possíveis, né, de serem alcançados esse ano, enfim, tem muitas questões aí para frente que a gente não sabe. O que a gente sabe? Que nesse momento nós estamos tentando alcançar todos os estudantes. E nesse momento a gente está tentando estimular um processo de aprendizagem e desenvolvimento formal, mediado pelas estratégias da escola. Então, isso exige para a gente um fluxo do deixar ir e deixar vir. No sentido da gente entender que, fiz essa estratégia, a estratégia não foi suficiente, eu preciso soltar ela, não está sendo funcional, e deixar vir outra solução. E não se apegar e nem entrar num jogo de culpa, ou de entrincheiramento mesmo, de medo, né, frente aos desafios. É muito importante que a gente consiga olhar para esse espaço de transição, a gente como orientador educacional, os professores, a escola como um todo, o estudante, está todo mundo no mesmo barco. E esse barco é um barco que significa que a gente está num mar revolto, tempestuoso, ninguém sabe muito onde se segurar. E a gente pode, no meio da crise, entrar em um fluxo de ansiedade e a gente se perder do nosso centro, da nossa identidade, ou a gente pode se assegurar, se assentar na aceitação da crise, se assentar na aceitação de que é que eu vim fazer, quem sou eu no meio dessa confusão, e a partir dessa conexão, dessa âncora com a nossa identidade, a gente conseguir estabelecer uma rota de saída desse furacão aqui que a gente está vivendo. Então, isso tem a ver com resiliência. E é claro que, assim, vou dizer assim, então agora todo mundo, 1, 2, 3 já, sejam resilientes, parem de reclamar, deixem a ansiedade e vamos ao trabalho. Não estou querendo dizer isso jamais, gente. Estou acenando que, assim, a gente vive esse momento de transição e essa transição tem a ver com crise. Uma metáfora que a gente tem usado muito é a metáfora do voo do trapezista. O trapezista, quando ele vai fazer esse voo, né, que ele está fazendo aí, ele está aqui, ele está saindo de um ponto seguro, onde ele consegue, sob a força dele, manter o controle e está ali firme naquele trapézio. Ele junta todos os seus recursos e se lança em direção a uma nova realidade, a um novo trapézio. Quando ele faz isso, primeiro ele escolheu e ele usou todos os recursos para ir nessa direção dessa novidade. Mesmo tendo feito essa escolha, tem um tempinho ali do voo, esse tempinho que está fotografado aí, que ele não sabe se ele vai conseguir até ter conseguido. Então, assim, ele não sabe se todos os recursos que ele deu, todo o impulso que ele deu foi suficiente para chegar do outro lado e se segurar desse lado. A gente também está nesse voo. Só que, ao contrário de um trapezista que escolhe fazer o voo, a vida lançou a gente nesse voo. E aí, como bons trapezistas, a gente pode, né, fazer acrobacia, a gente pode
se sentir seguro porque tem uma rede de proteção e se cair eu posso começar tudo de novo, ou a gente pode entrar em desespero. E é claro que esse momento aqui é o objetivo da gente tecer rede para que ninguém entre em desespero. Que a gente possa caminhar juntos, que a gente possa trocar inquietações e legitimar as inquietações de todo mundo. Toda dúvida é válida. Toda dúvida, ela expressa uma necessidade, expressa um movimento interno de busca. Então, assim, se você está precisando de uma ajuda, peça ajuda. Isso tem a ver com a gente tecer a nossa rede de proteção, que é não só com a gente, da Gerência da Orientação Educacional, mas também entre vocês, orientadores do ensino médio, também dos orientadores, demais orientadores da sua regional, com a sua intermediária, enfim, é a gente andar junto, né? E aí um pouquinho do nosso papel nessa transição. A gente tem a nossa própria transição, que é a gente se cuidar, mas também ajudar na percepção e vivência da transição desses outros sujeitos aí da escola. Tentar apoiar essa travessia da crise e criar condições de fortalecimento, para que a gente possa, de fato, desenvolver estratégias e se conectar com os nossos recursos, para que essa mudança seja, de fato, uma travessia e não uma ruptura. E aí a gente tem aqui as frentes iniciais, né, de ação pedagógica da orientação educacional diante de todo esse contexto. Então, a gente vai fazer mapeamento, a gente vai fazer a nossa implantação do SOI, fazer a ação institucional, fazer a ação junto ao estudante, ao professor, à família, em rede, tudo que a gente já fazia. Contudo, precisando desenvolver, né, uma nova forma de conexão para isso acontecer. E qual é o conteúdo educativo que é mais relevante nesse momento? Aí lembro que ano passado a gente fez um levantamento, né, sobre as ações da orientação educacional, conseguimos chegar a 17 categorias de ação, mas nessa nova realidade, assim como os professores, né, tinham uma adequação do currículo, a gente propõe uma adequação curricular para a orientação educacional, e que todos nós estejamos conectados com as mesmas frentes de ação nesse momento, e a gente tem pensado, assim, 2 grupos de ação, e hoje a gente vai apresentar o primeiro grupo, e em um momento oportuno a gente volta para apresentar os outros. Então, as frentes de ação que a gente está colocando aí, acolhimento, e o Guia do Acolhimento traz bons recursos para a gente iniciar essa ação, autonomia de estudos, que tem a ver com trabalhar rotina, hábito, acesso ao que está sendo oferecido, aprendizagem emocional, tudo que eu estou falando para vocês, né, lidar com a ansiedade e tal, tem a ver com essa aprendizagem emocional. Pensa como que está sendo para esses meninos, né? A questão deles, de repente, estarem pensando que não vão conseguir concluir o ano, que vão ter um ano de vida atrasado, como é que é isso? Todas as ansiedades, a perda do vínculo, né, também com os seus próprios colegas, toda essa incerteza. Tem um campo emocional muito importante de ser olhado, cuidado, tanto no sentido de acolhimento, mas também de oportunizar uma ressignificação dessa experiência. E a questão de projeto de vida, a Marina já colocou, né, no início, como que a gente consegue estabelecer conexões e diálogos e estímulos de aprendizagem com os estudantes para que eles consigam trazer o que eles estão vivendo agora para dentro do seu projeto de vida. Que tipo de experiência eles vão querer levar, né, disso que a gente está vivendo, que todo mundo está vivendo. Dentro aí, né, dessas frentes de ação educativa, a gente sempre acha importante, e especialmente aí no ensino médio, nos anos finais, reforçar a relevância da gente trabalhar em articulação com as 10 competências gerais da BNCC. Olha as 10, eu sei que está um pouquinho embaçado aí a tela, né, eu tenho um recorte de imagem. Dentro da BNCC, a gente tem aí a competência de conhecimento, pensamento crítico e científico e criativo, produções artísticas, comunicação, cultura digital, autogestão, argumentação, autocuidado, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, autonomia. Essas são as competências que o processo educativo deve desenvolver. Então, esse é um momento muito oportuno para a gente fazer uma ação institucional, um momento de formação, pensando junto aos professores. Como que a gente faz, desenvolve, né, atividades e estratégias educativas que gerem estímulos para desenvolver essas competências. Às vezes a gente vai ficar preso no conteúdo e no desempenho em relação ao conteúdo, quando o que a gente precisa mesmo é formar para a vida. E aí, nesse contexto, é muito importante que a gente possa aí se conectar com os elementos da BNCC. Mário, eu queria um posicionamento seu, como é que está aí a conversa, como que chega, se eu paro, como é que estão o nível das perguntas que estão aparecendo até o momento. Acho que dá para ir seguindo, Michele. São 4 horas agora.
No chat está uma discussão porque a colega Keila, ela disse que criou um e-mail do SOI no Gmail para poder entrar em contato com os estudantes. E aí, enfim, está todo mundo conversando um pouco sobre isso. Mas acho que você pode seguir, sim. Então, vamos dar mais um passinho aqui, tá? Nesses próximos slides, não vou me ater a eles, a gente tem um guia de acolhimento, é só para demarcar um pouquinho. O que é acolhimento? A gente está entendendo acolhimento como uma ação pedagógica, intencional, com o objetivo de desenvolver e fortalecer o sentimento de pertencimento, ou seja, a minha vida nesse momento tem uma conexão com a escola e com o movimento que a escola gera, e também o sentimento e a promoção, né, de engajamento ao processo de escolarização. Então, quais são as ações educativas que a escola pode desenvolver para gerar pertencimento e engajamento? Essa é uma boa indagação para a gente começar a tecer nossas estratégias e planejamentos, seja coletivo junto com os professores, seja a ação específica da orientação educacional. Então, deixando bem posicionado aí que acolhimento não tem a ver com boas-vindas. As boas-vindas é só um pedacinho do que é o acolhimento. Acolhimento tem a ver com a gente criar condições, né, de escuta, de diálogo, para, de fato, acolher tudo que há, e nesse acolhimento tecer, né, as nossas relações aí junto com o estudante, para que ele passe pelo caminho dele de aprendizagem e desenvolvimento. A gente colocou alguns objetivos que a gente entende que são importantes nessa trajetória de acolhimento. Michele, um minutinho. A Dani está dizendo que não está conseguindo ver o slide. Aqui no YouTube está bem claro o slide, está bem nítido. Em geral, vou dar a sugestão que eu dei de manhã. Em geral, funciona quando você acha aquela taxinha e marca a apresentação de slide. Ela aparece como se fosse mais um participante. Bom, tem gente aqui dizendo que tá vendo. Então, vamos nessa. Fica aí a minha sugestão, Dani, e quem mais não estiver conseguindo ver direito os slides, você clica na taxa, você clica na apresentação e marca e fixa com a taxinha. Nesses objetivos, eu quero destacar para vocês duas orientações né, que os objetivos trazem, que são muito importantes. Uma é a questão do fortalecimento de protagonismo e de instâncias de participação. Então, o comitê local é mas a gente precisa dialogar com os estudantes. A gente está muito como educador, né, enfim, a gente está aqui sofrendo, buscando a melhor resposta, com um pesar em relação ao possível não engajamento do estudante, mas quem melhor do que o próprio estudante, principalmente esses que são nativos digitais, para trazer para a gente algumas soluções. Então, dialogar com eles também nesse sentido, assim, gente, como é que está sendo para vocês? O que a gente pode fazer? O que vocês sugerem? Vocês têm alguma estratégia? De repente, eles conhecem, né, ferramentas que a gente ainda não tem familiaridade, então é importante surfar essa onda, trazendo o maior nível de participação possível. É um desafio no ensino médio e que é relevante que a gente consiga, de alguma forma, superar, é a relação com as famílias. Como que a família vai acessar, sendo que é o estudante que está inserido na plataforma? Qual é um canal de comunicação? Então, assim, a gente pode tanto endereçar, né, o comitê local, na verdade, ele precisa estabelecer qual vai ser o seu canal de comunicação com a família. Mas você pode mandar no material impresso que foi entregue um folheto da implantação do SOI dizendo como que pode ser acessado, disponibilizando o e-mail, seja e-mail institucional, seja como essa colega, né, que criou um e-mail específico da orientação educacional. São essas suas possibilidades. Seja um canal no Telegram, seja um blog, aí muitas vezes a imaginação dentro de todos os recursos que a tecnologia nos oferece. Lembrando sempre, a tecnologia, ela não está aqui para ser a nossa inimiga, nem, né, ficar aqui atrás da gente nos açoitando. Ela é a nossa possibilidade de estabelecer a comunicação com o estudante e com a sua família. Então, a gente precisa muito entender esse momento. Eu sei que a gente tem os desafios de aprender a manejar a tecnologia, mas a gente não centrar o nosso olhar no saber ou não usar a tecnologia, mas centrar o nosso olhar no sentido assim, de qual é a interlocução que eu preciso, qual é a ponte que eu preciso para me comunicar, e pensar qual é o melhor suporte que você pode ter.
E aí a gente tem muita coisa aí no mundo para a gente descobrir. Eu, pelo menos, desde que começou esse teletrabalho, as nossas pesquisas, cada semana, não passa uma semana sem descobrir um negócio novo. E assim também tem uma hora que a gente precisa entender que é suficiente. Tipo, já escolhi, é com esses que eu vou, e se eles não funcionarem, eu volto a pesquisar. Porque senão a gente fica, né, navegando no mar sem fim. Então, o primeiro ponto é esse, assim, ampliar espaços de participação, de protagonismo, para que as pessoas possam trazer para a gente também formas de superar os desafios, e isso é muito importante no acolhimento, que elas auxiliem esse processo de acolhimento. E o tema dos pilares para a educação para o século XXI. É muito importante que a gente consiga, principalmente nesse retomada do processo de escolarização, se focar em como que eu estimulo o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer, que a gente tenha ações educativas para a vida, muito centrado no sentido de criar engajamento e pertencimento ao estudante, né? As etapas de acolhimento que a gente, né, já mapeou, que são muito importantes, tem a ver com a preparação. Isso que a gente está fazendo aqui, gente, é um momento de preparação. As lives, né, que a gente já fez em alguns momentos, os encontros que as intermediárias estão promovendo para vocês, o espaço que vocês têm no WhatsApp ali, junto com os colegas da regional, dizer assim, gente, está difícil para mim, gente, não sei o que fazer, e alguém te dá uma ideia, um suporte, isso é preparação. A gente precisa entender que a gente está entrando né, já estamos entrados, né, num contexto de crise que a gente precisa se preparar para navegar por essa crise. E aí se preparar tem a ver com, assim, ó, deixa eu respirar, me centrar, quais são os recursos que eu tenho, ter a consciência e buscar desenvolver autoconhecimento no sentido assim, olha, tem momentos que vai estar difícil para mim. Quando tiver difícil, qual é a minha rede? A quem eu me amparo? Isso é preparação. Me preparei, eu vou para a escutativa. Escutativa, aberta, empática, buscando gerar um contexto, né, de trabalho cooperativo com o professor, com a gestão, com as famílias. Dessa escutativa, muitas coisas vão aparecer para vocês, que elementos de mapeamento, para entender essa comunidade e ver o que é possível e desejável para essa comunidade. E aí pensar, a gente não está vivendo um mundo ideal. Tem muitos que dizem, o ideal seria que já estivesse pronto, o ideal é que todo mundo tivesse acesso. Esse é o mundo ideal. O mundo ideal não está disponível hoje. A gente tem um mundo real, um mundo possível. E é dentro da possibilidade que a gente vai definir quais são as melhores estratégias. E por isso que é tão relevante ter um documento que estabelece o comitê local. Uma normativa que formaliza, que tem um grupo de pessoas que está com a atribuição de pensar como que esse processo vai acontecer, de avaliar o que está acontecendo. Porque não tem como, numa rede como a nossa, com a diversidade de sujeitos, enfim, de espaços, acreditar que o nível central teria uma resposta que caberia, que, né, se adaptaria a todos os estudantes e a todas as escolas e a todos os profissionais de educação. Isso seria, enfim, uma arrogância e uma ingenuidade. Então, assim, a gente entende que a gente está junto, vamos construir a rede, vamos estabelecer estratégias comuns, vamos dar visibilidade às estratégias exitosas, mas esse é um tempo novo e ele só vai ser construído, as estratégias só vão ser construídas e descobertas na sua efetividade a partir do momento que a gente caminha. Então, uma etapa muito importante de acolhimento é isso, definir a estratégia local, realizar o planejamento conforme foi, né, definido e monitorar. A gente precisa de tempos em tempos voltar. E aí, gente, essa estratégia está funcionando? Está dando, né, não está alcançando todo mundo? Está gerando um nível de estresse que está adoecendo o profissional? Não é esse o recurso que a gente pode usar? Vamos pesquisar outro? Isso tem a ver com essa ação contínua de acolhimento até o final do ano, né? E pensando sempre, gente, é uma ação coletiva. Nós, orientadores educacionais, e junto à equipe de apoio à aprendizagem, a gente tem uma função estratégica de acenar, né, para a instituição que a gente precisa conversar. A gente precisa se conversar enquanto grupo, enquanto comunidade, e auxiliar que a conversa aconteça. Não tem a ver com você fazer tudo sozinho, né? Isso é adoecedor e totalmente, acho que impossível da gente conseguir fazer sozinho. E aí finaliza esse meu momento aqui de fala, de explanação, com essa mensagem, que é uma mensagem que me acompanha muito nos meus projetos de transição. Eu acredito que o que a gente está vivendo agora é um grande momento de transição. É uma frase do Fernando Pessoa e que eu acredito que é uma grande inspiração. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre às margens de nós mesmos. Então, que a gente consiga entender, né, que o nosso papel como orientação educacional, enquanto escola, e a gente não ficar à margem da missão que a gente veio exercer, da escolha profissional que a gente escolheu se engajar,
e que a gente consiga criativamente, cooperativamente, nos reinventar, a nossa forma de interlocução. O que a gente veio fazer e a nossa missão, ela já está posta. O que a gente perdeu nesse momento, e que eu sei que tem um lugar de luto, né, é a possibilidade do encontro físico, o chão da escola. Mas, lembrando sempre, a escola não são as suas paredes, a escola são as suas relações humanas, os valores que permeiam, o afeto que ali é cultivado, o vínculo e o cuidado com o processo de aprendizagem e desenvolvimento humano. Então, que a gente possa navegar nesse mar, né, e ir para além das limitações. Gratidão, Michele, pela partilha, pelas contribuições. A gente espera ter alcançado um pouquinho das dúvidas e das angústias que vem permeando aí todos os nossos profissionais nesse período. A gente ainda são 4h20, a gente tem pelo menos mais 12 minutinhos aí para poder abrir um pouco para quem quiser falar, compartilhar, perguntar. Matheus está aqui perguntando, posso fazer uma pergunta? Sim, Matheus, é o momento para isso, a gente está aberto. Você prefere escrever no chat, prefere falar? Fica à vontade. Eu vou falar aqui, acho melhor. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Matheus, eu sou orientador educacional do SED 11 de Ceilândia. E eu estava aqui acompanhando as falas de vocês, a fala de vocês, né, principalmente a fala da Michele, e eu realmente fico muito angustiado nesse momento. O sentimento que eu tenho mesmo é de angústia. Por quê? Eu vejo muito, principalmente ao longo dessa semana que nós estivemos aí em curso, né, aprendendo a mexer nas ferramentas do Google, né, a utilizar as ferramentas. Eu fico muito angustiado porque eu vejo muito a utilização de todas essas ferramentas voltadas para o professor. E aí eu fico o tempo todo me perguntando como que nós, orientadores educacionais, vamos dançar essa música, nos adaptando aí para poder utilizar essas ferramentas também. Eu vejo que essas ferramentas do G Suite, né, o próprio Google Class, o Google Meet, elas funcionam muito em termos de comunicação com os alunos. Então, não me preocupa em termos de... Não me preocupa se vamos atingir os alunos, porque eu acredito que vamos sim. Que é possível sim postar materiais sejam interessantes para os meninos. Pensando aí na lógica do ensino médio, os meninos estão muito angustiados aí a respeito do PAS, do Enem. Então, eu acho que a orientação vai ter um papel fundamental nesse aspecto também com os meninos. Mas eu fico me perguntando o tempo todo em relação ao pai que procura a gente na escola, ao pai que vai procurar e vai querer ter o atendimento presencial. Eu fico me perguntando muito em relação a essa logística dentro da escola, entendeu? Quem vai fazer esse agendamento, como fazer esse agendamento, se o próprio aluno faz esse agendamento pelo Google Class com a gente. Ao mesmo... Isso, pode falar. Pode falar. Então, assim, eu fico muito angustiado, porque eu sei que, né, a gente não tem respostas para tudo isso, que tudo é muito novo, mas enquanto orientador, às vezes a gente estava pensando aí, o pessoal falando aí em avaliação também, eu ainda não consigo nem me preocupar em reprovação, né? Eu não consigo nem me preocupar com a reprovação ainda, porque eu estou me preocupando com a retomada mesmo e de como vai ser tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa muito pensar nessa parte prática, entende? Porque as circulares, né, os documentos que a Secretaria de Educação vem emitindo, eles são muito voltados para a realidade dos professores. E aí nós, orientadores, ficamos recebendo tudo isso, tentando compreender, né, como é que vai ser essa coisa do professor. Hoje mesmo, eu estava lendo ali os conteúdos que foram separados, né, pelos professores, pelo o currículo, né, que a secretaria divulgou para que seja trabalhado em cada aula.
E eu fico me perguntando, poxa, a gente sempre escuta para a gente considerar a realidade de cada local. E aí vem a secretaria com o currículo pronto, joga aquilo e diz, uma aula você tem que dar isso. Eu também sou professor de história, então eu estava lendo conteúdo de história, tem conteúdos ali que eu dou conta de trabalhar dentro daquele tempo e daquela maneira que foi estipulada pela secretaria. Então, assim, eu vejo que eu não sei até que ponto que estão pensando aqui na gente, porque a gente está... Deixa eu posso responder essa? Eu posso responder essa? Sim, só deixa ele concluir, a gente entrega a palavra. Não, tá, mas eu acho que não tem mais nada para falar, não. É isso. Então, Matheus, já tem 2 meses que eu não parei. Eu só parei no recesso e quando os gestores voltaram, eu voltei junto com os gestores. Então, tem 2 meses que eu estou fazendo atendimento de alunos e pais. Eu criei um WhatsApp, o Business, e ele tem funcionado perfeitamente. Durante 2 meses, eu tenho atendido pais e alunos, e os pais têm se sentido atendidos, as necessidades deles têm sido atendidas, porque tem um orientador atendendo eles o tempo que eles precisam, para tirar qualquer dúvida em qualquer momento que não seja fora do horário de trabalho, entendeu? Eu tenho conseguido fechar essa lacuna. Eles estão sendo atendidos, eles não estão desamparados, nem os pais, nem os alunos, inclusive para a criação de e-mail. Eu tive que aprender a criar e-mail para ajudar os pais e os alunos a criarem e-mail. Tem 2 meses que eu estou só atendendo pai e aluno, entendeu? E está tudo tranquilo, os pais não estão se sentindo... não estão se sentindo deixados de lado, eles não estão se sentindo sem atendimento. Eles têm o atendimento, sim, do SOI. O SOI está funcionando e eles têm o meu atendimento. Entendi. Entendeu? Dani, conta já um pouquinho como é que é essa estratégia, assim, como usa o WhatsApp Business. Tem várias pessoas perguntando, eu acho que você pode aproveitar a sua fala para explicar um pouquinho sobre isso, né, e compartilhar essa ideia. Tá bom, foi uma coincidência, vou explicar bem rapidinho. Meu telefone estragou, eu tive que comprar outro, fiquei com 2. Aí eu achei que talvez fosse uma boa ideia criar um outro número para o WhatsApp do SOI, porque eu não gosto de dar meu número pessoal, que eu não gosto de misturar as coisas. E aí eu lembrei que existe esse WhatsApp de negócios, que tem mensagens de ausência, que você pode deixar recados, que existem várias ferramentas que você pode usar. E aí eu comprei um chip e criei esse WhatsApp exclusivamente para o SOI. Inclusive o nome é SOI CEAN. Não tem nem o meu nome lá. É só do SOI. E aí eu passei, antes da pandemia, eu já passei a atender por esse WhatsApp. Tá? Você baixa ele na Play Store, é o WhatsApp Business, fica um Bzinho, em vez do W vai ser um B, e aí você cadastra e aprende lá a mexer. Recebe ligação, até recebe, mas é sempre bom deixar, ressaltar para os pais que é o WhatsApp, não é um número de telefone, não é um canal de comunicação para você ficar ligando, né? É um WhatsApp, é para você conversar pelo WhatsApp, e funciona, você pode mandar áudio, receber áudio, eles conseguem entender isso, né? Isso foi tranquilo. Essa foi a primeira parte, foi uma coincidência, mas que depois da pandemia foi perfeita. Eu estou atendendo agora 400 pais ao mesmo tempo. Já atendi 400 pais de uma escola de 900 alunos, né? É bastante gente. A outra coisa que eu fiz, agora já mudando de assunto, mas, né, foi entrar na plataforma assim que ela começou, que me ajudou muito. Tem me ajudado muito, inclusive, como preparar o trabalho do SOI dentro da plataforma. Porque sabendo como ela foi criada, como ela é organizada, como os professores trabalham nela, fica mais fácil saber como eu vou fazer o meu trabalho dentro da plataforma. Se eu preciso entrar na sala de aula, se eu preciso criar uma sala para mim, se eu coloco o recado na sala do professor, se eu coloco um recado da minha, se eu preciso abrir um Meet para atender o aluno, se eu não preciso, se eu posso passar ele para o WhatsApp ou não, tudo isso ficou mais fácil, porque eu entrei antes, entendeu? Então, eu já estou passando agora, são 2 meses de experiência que eu estou passando agora. Gente, eu falo muito rápido. Mas aí já falar para os colegas assim, não se desesperem porque vocês não entraram antes, vocês vão viver os próximos 2 meses do que aí você aprendeu, né? Michelle, a gente começa uma pergunta para ela.
Pode Queria fazer uma perguntar. pergunta para ela. Faça. Pode perguntar. Ah, tá. Como é que é seu nome? Que eu não acompanhei. Daniela. Daniela, meu nome é Vera Luce. Eu sou de São Sebastião. Tá Eu sou de bom. uma escola, do Chicão, uma escola grande. E aí, Sei. eu queria te perguntar, porque nós tínhamos pensado de criar entramos em acordo de criar uma turma para o SOI para os alunos da manhã, uma turma para a tarde. E aí, Aham. a Michelle aí agora sugeriu, né, assim, sugeriu a gente participar de cada turma. E aí, nós tínhamos pensado antes, eu e as outras duas orientadoras, que nós somos em três, porque fica ali cada sala para a gente entrar, e aí os alunos podem postarem coisas lá, e aí fica difícil, talvez, eu tenho pensado, para a gente acompanhar, entra numa turma, entra numa outra turma, e aí nós pensamos na criação dessas duas turmas para o SOI, que ficaria mais fácil para a gente acompanhar, e futuramente fazer reuniões, quem sabe ter uma grande adesão, e fazer reunião pelo Meet, trazer, talvez, psicólogo, trazer. Na sua experiência, você acha que vai ficar mais fácil assim, sendo essas Eu, duas turmas? se eu puder te dar um conselho, que Sim, eu fiz os dois. Eu entrei em sim, todas as salas, eu faço parte de todas as salas, porque se um pai pergunta para mim o que está acontecendo com o filho dele, se eu preciso saber o que está acontecendo com o filho dele, eu preciso estar dentro da sim, sala para saber. E eu não preciso perguntar para o professor. Então, eu faço parte de todas as salas. E, ao mesmo tempo, eu tenho a minha sala do SOI, entendeu? Que é onde sim. eu trabalho mais. Eu trabalho Nós menos nas pensamos, outras salas. Eu estou na sala só para acompanhar o aluno, na verdade. Eu estou em todas as salas só para acompanhar o Você não tem aluno. um tópico lá, né? Você só está Não, como não tenho. docente. Não, eu estou ah, como A interlocução é docente. na sua sala. Mas eu tenho a minha sala do SOI, onde os meninos podem me procurar para o atendimento. Entendeu? perfeito. E nós também pensamos em colocar os professores nessa sala do SOI, justamente para quando alunos comentarem na sala do professor o que está sendo falado, o que foi publicado, o que foi abordado pelo SOI na sala do SOI, o professor, ele sabe do que se trata, porque ele tem acesso. Nós estamos indo por esse caminho, vamos aprendendo, então, vamos ver o que vai. Obrigada pelo seu esclarecimento, então, da minha pergunta, viu? Eu De queria nada. também Eu só já me arrependi aproveitar, que não Dani, aí conversei antes. rapidinho. Pode, Só pode rapidinho, falar. Dani. Pode. Só te aproveitar rapidinho aí. Como é que os Vai. alunos te procuram nessa sala do SOI separada que você tem? Porque eu também estou em todas as Então, salas. Tenho a sala do isso. SOI, mas eu não sei como que a gente vai colocar os meninos lá. E acho que não é proveitoso botar todos os meninos lá. Não, na verdade, assim, a sala do SOI funciona, ela ainda não está funcionando muito bem, até porque a estrutura está mudando agora. Eu descobri ontem, e eu fiquei muito brava, que estão mudando a estrutura das salas de aula, tá? Então, por enquanto, essa ideia está mais ou menos. O que está funcionando melhor mesmo é o WhatsApp, tá, Dani? É o que tem funcionado perfeitamente. Eles me procuram voluntariamente, com a ajuda da direção. Isso daí não tem como. A gente precisa da ajuda da direção. A direção divulga o número do SOI, divulga para os pais, divulga na página do Facebook, divulga na página da escola, e aí No eles mural de procuram a todas as gente turmas também em pode ter todos um os lugares. post disso. Como não é o seu número pessoal, você pode divulgar ele até na lista telefônica, você pode botar ele você pode fazer um outdoor dele, não tem E problema, também pode não é o divulgar seu em todos número. os murais a nossa sala, Pode, né? De repente é exatamente. um jeito. Isso, e aí eles te Pronto. procuram. Eu nunca precisei procurar aluno nenhum, todos eles vêm atrás de mim. Os pais, os alunos, eu não preciso ir atrás de ninguém, eles que vêm atrás de mim. Mais pelo WhatsApp do que pela sala. Mas se precisar pela sala também eu consigo, é um pouco mais difícil. Eu consegui já fazer uma eleição de representante, porque a gente teve uns probleminhas com representante, tive que entrar numa sala, desfazer, tirar os dois e refazer uma eleição. E eu usei a sala do SOI com o Meet para fazer essa eleição. Entendeu? Muito bacana. Obrigada, Dani, pelas suas De nada. experiências. Alguém tem mais alguma pergunta Só mais uma pergunta para ela? que vai poder ajudar a gente. Foi até a Daniela Farago que está fazendo para a Daniela Otto. Se pode mais de um, no caso do SOI, que tem mais de um orientador, se os dois podem usar o mesmo telefone. Pode, né?
É assim, eu e o Luciano, a gente separou, porque o Luciano tem mais facilidade de ir para a escola, então ele vai fazer um atendimento semipresencial. E eu vou ficar mais no atendimento online. Agora, eu estou aqui no WhatsApp com vocês, eu coloco, eu não sei como é que eu vou explicar isso para vocês. Eu coloco ele aqui no computador, né? Eu ligo ele no WhatsApp web, e o celular continua funcionando, o WhatsApp continua funcionando. Então, 2 pessoas podem sim usar o WhatsApp Business ao mesmo tempo, uma no computador e outra no celular. Pelo menos 2, com certeza, eu sei que podem. Sem estar próximas? Tipo, eu aqui, a pessoa lá na Asa Norte, todo mundo usa o mesmo WhatsApp? É isso que eu quero saber. Não, porque o celular tem que estar próximo do computador. Então aí não o pode, ideal, né, gatinha? Isso. Então não pode. Não pode. Não. Aí o ideal seria criar outra sala. Seria sala 1, sala 2, alguma coisa assim, né? Só em 1, só em 2, eu não sei como. Michele, a gente tem que descobrir. Volta a defender o canal do Telegram. Mas o WhatsApp Business, na verdade, todos os aplicativos, ele tem lá uma página de perguntas, né? Então, minha recomendação é assim, quem se interessou por essa estratégia, entra lá na loja de aplicativos, entra nas perguntas e você vai ter lá uma série de soluções para as coisas que vocês forem colocando, né? Eu vou inclusive colocar peraí, deixa eu só falar uma coisa. Eu vou colocar o meu número aqui para vocês entrarem lá e já darem uma olhada para ver como é que funciona. Para vocês terem uma ideia de como é que eu já organizei. Tá? Michele, posso falar? Vai. Ilka, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você vai fazer uma pergunta para a Dani? Isso, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, aproveitando a Dani aí, uma sugestão que pode valer para todos. Boa tarde, eu sou Ilka, sou lá de São Sebastião também, trabalho junto com a Vera Lúcia e a Ellen, e eu sugiro, assim, eu tenho visto todas as pessoas, né, todos nós estamos aí nesse momento difícil, e muitas angústias, muitas ideias, muita vontade de trabalhar, de estar acessível aos pais, aos alunos, aos professores, mais dificuldade com a tecnologia, com as formas de atuar. Então, Michele, não sei se de repente seria interessante a sugestão de o seguinte, aproveitarmos a Dani Pimenta aí, que já tem intimidade com essas tecnologias aí, com esses aplicativos que ela usa, e a gente criar, por exemplo, depois uma live com esses tutoriais, talvez ela criar um mini vídeo mostrando como que ela usa esse WhatsApp Business, mostrando, olha, aqui a gente pode fazer isso, funciona assim, assim, o próprio Classroom que ela usa, como que o aluno faz para chamar, e fica a sugestão para outros orientadores também, que já tenham essa intimidade com essas tecnologias, que possam criar mini tutoriais, olha, lá eu consigo subir vídeo, para subir eu tenho que fazer assim, demora tanto tempo, isso é demorado, façam assim, aqui eu consigo ter essa quantidade de alunos, eu consigo acessar o pai sem mostrar a minha privacidade, meu e-mail pessoal, essas coisas, porque eu tenho visto as pessoas se angustiando por coisas práticas, por formas de como fazer, né? Apesar que eu gostei muito da reunião, eu achei que trouxe muito norte, muitas formas de fazer, e achei ótima a fala da Michele quando ela disse que a gente tem que se apropriar dessas tecnologias, porém, tem um momento que a gente tem que entender que é suficiente, são essas ferramentas que eu escolhi para trabalhar. Sugiro também, Michele, que eu vejo você falar do Telegram, e eu agora que eu entrei no Instagram, eu não queria me estragar, mas tive que me estragar, porque a live que você estava fazendo era pelo Instagram, então eu vi que eu não estava conseguindo acessar essas lives e eram necessárias. Então, criei o Instagram, não estou postando nada, mas vou tentar me apropriar de como funciona essa ferramenta. E agora tem o Telegram, hoje já postaram, tinha uma live de uma psicóloga, o sobrenome dela é Almado, agora eu esqueci como é o primeiro nome dela. Mariana Almada. Isso, que eu queria muito assistir, que era uma indicação já do diretor da minha escola, ele me mandou um WhatsApp no privado, me indicando isso aí, e da outra vez eu não consegui assistir. E já é por um outro aplicativo, Zoom, que eu falei, meu Deus, onde é esse Zoom? Então, se você, sei lá, trouxer um dia um tutorial simples, olha, o Telegram é esse, o link, funciona assim, você pode dispor materiais dessa forma, eu não sei.
para mim, eu acho que traria uma certa... Mapear ferramentas. Isso, me ajudaria a me apropriar dessas ferramentas. É isso. Obrigada pelas contribuições. Obrigada demais, Ica. É bom pedido. A gente pode, né, meninas aí da gerência, a gente já tem várias coisas que a gente já mapeou, que a gente pode, sim, correr atrás. Na verdade, a gente está muito querendo também reunir as soluções que já estão sendo criadas pelos próprios orientadores educacionais, né? Teve uma orientadora que também colocou aqui no chat, eu agora perdi um pouquinho, que já estava tendo experiência, ela deu uma ideia tão legal que eu queria chamar, eu acho que é a Débora, a Débora colocou assim: eu tenho um tópico nas salas e farei uma sala para os professores no SOI, pois eu participo do grupo de representantes dos estudantes, bem como os grupos das turmas, assim consigo saber de forma individual e coletiva também. É só destacar essa contribuição aqui dela, e também se ela quiser aparecer. Ô, Mi, desculpa, gente. Eu queria que alguém pudesse explicar hoje ainda, nessa live, se for possível, como que a gente monta o grupo no Telegram, como que é essa parada, porque, galera, se a gente for estudar tudo que a gente precisa, a gente não sai do lugar, aprende mais para estudar. Então, alguém fala como faz e a gente já faz, é mais fácil. Pelo amor de Deus, ajuda aí. Tá bem. É o seguinte, deixa eu falar para vocês rapidinho. Michele, que a Raquel também está aí na fila querendo dar uma palavrinha. Tá bem. Então, deixa quem está na fila falar e eu me comprometo a dar essa resposta já já. Oi, gente. Meu nome é Olá. Raquel. Eu sou do Médio 2 de Braslândia. Eu tenho uma experiência igual a Dani. Eu não consigo, desde o início, eu não consegui ficar parada. Minha ansiedade foi lá em cima com toda a pandemia. E eu me envolvi em tudo da escola. Fiz projetos para dar cestas básicas, porque o pessoal ainda não tinha recebido o auxílio do governo, então eu me envolvi com 2 professoras, minhas amigas, juntamente com o diretor, e a gente organizou conseguiu muitas cestas básicas, com a ajuda dos professores, com a ajuda da comunidade, com a ajuda da família dos professores e da nossa família. Depois que passou esse tempo, que os pais já tinham recebido auxílio, que deu uma maneirada, e a gente viu que essa carência das famílias já estavam preenchidas, a gente começou outro projeto. Agora eu estou com um projeto de pegar celulares que não estão sendo usados pelas pessoas que estão parados em casa, já peguei celulares, já peguei também contribuições para arrumar os celulares. Então, alguns alunos que falam, eu não tenho como mexer, mas você sabe? Se você sabe, eu estou com esse celularzinho aqui, ó, tem como você mandar arrumar? E se o aluno falar, tem, é quanto? Eu vou atrás, eu corro atrás, vejo se dá para arrumar, peço ajuda das pessoas, junto esse dinheiro, arrumo para o aluno. Já cheguei aí, presencialmente também, na casa de alunos, para entregar cestas, também já cheguei para entregar esses celulares, então eu me envolvi em tudo. Desde o início eu estou com o Classroom. O professor sugeriu que montasse uma turma do SOI, só que o que eu pensei? Eu atendo meu aluno no SOI e ele passa por mim no corredor e vira a cara. E aí eu falo, ele não quer falar comigo, eu não vou falar com ele. Aí depois ele chega lá e fala, Raquel, me desculpa, é porque eu sinto tanta vergonha quando alguém sabe que eu estou vindo na sua sala. Eu, não, meu amor, não precisa ficar com vergonha, não. Mas eu te entendo, eu falo para ele. E aí eu falei, eu não posso criar uma turma no Classroom, sendo que eles não vão entrar, se eles têm vergonha de falar comigo presencialmente, o que vai acontecer ali na plataforma? Eles vão ter vergonha também, porque quando aperta lá em cima, você vê quem são os cadastrados lá. Ou eu cadastraria todos os alunos, ou somente aqueles que eu atendo viriam um ao outro, e aí eu pensei que poderia ser um problema. Pedi para que o diretor colocasse tópicos, eu tenho um tópico SOI, e aí eu estou usando esse tópico para fazer algumas atividades. O diretor pediu que eu esperasse para colocar vídeos, eu vou gravar vídeos, falando sobre métodos de
estudo, como que deve estudar nessa pandemia. Já peguei um material grande sobre isso, e aí eu só vou gravar. Na segunda-feira eu vou postar esse vídeo, eu posso até compartilhar também, e vou colocar uma atividadezinha. Se alguns quiserem falar, bem, se não, e aí eu pretendo toda semana passar alguma coisa para que eles façam, para que eles se envolvam, e coisas também relacionadas à inteligência emocional, que é muito importante nessa época de pandemia. São as frentes de trabalho, né? Isso. Com relação ao WhatsApp, eu já usava o WhatsApp, mas eu uso o meu pessoal. Porque eu tenho um lema, desde quando eu era professora, que se quiserem me perguntar, perguntem. Não, eu não sou obrigada a responder na hora que a pessoa pergunta. Então, eles mandam mensagem a hora que eles querem e eu respondo sim, mas na hora que eu vejo que tem que ser respondido. E aí eu passei também por eu estar envolvida com o Cleson, passei também a ajudar os professores que têm muita dificuldade a se cadastrar. Então, eu atendo o pai de aluno pelo WhatsApp, pedindo o cadastramento, ou eu ajudo, mando videozinhos pequenos, gravei no próprio celular os vídeos de como entrar, o passo a passo de como entrar, mando para esses pais. Ou eu falo assim, me dá o seu nome completo, me dá o nome completo do aluno. Aí eu vou lá no Ieducar, pego o código e já cadastro ali rápido, que por eu estar com mais prática, então é bem rápido, e já mando para eles o e-mail e a senha deles cadastrados, já coloco o código da turma, então eles visualizam o Classroom já com a turma do filho lá. E aí eu estou com essa demanda no WhatsApp dos pais, dos professores e também dos alunos, que me procuram também, que sempre me procuraram. Eu não preciso correr atrás do aluno, porque eles também, nem dos pais, nem dos professores, porque eles vêm atrás de mim. É isso. Raquel, muito agradecida pelo seu relato. Eu acho que, assim, tanto o seu quanto da Dani mostram o quanto que o que a gente já faz, né, em termos de orientação pedagógica, da nossa orientação pedagógica, das nossas atribuições regimentais, o quanto que elas são possíveis de serem realizadas nesse novo formato, com as demandas desse nosso novo tempo, né? Eu quero cuidar da gente do tempo e já encaminhar um pouquinho, né, para o nosso fechamento. A gente fica à disposição de quem quiser perguntar mais, mas eu acho muito importante a gente começar junto e terminar junto. E aí, quem precisar sair, consegue sair com o coração em paz, e quem precisar ficar, fique, e a gente está aqui junto. Então, eu queria primeiro fala o seguinte, da primeira colocação, né, que veio aqui, e a Dani veio trazer uma resposta, e é uma resposta operacional, mas uma questão emocional sempre exige um cuidado afetivo. Então, eu quero cuidar da fala do nosso colega, quando ele fala assim, eu estou ansioso, eu não estou preocupado com a reprovação, eu estou preocupado com a retomada, como que vai ser esse contato com a família? E aí, assim, é verdade que, às vezes, uma questão de não saber como operacionalizar uma questão, ou seja, uma questão prática, pode levar a gente a esse movimento de ansiedade. Mas eu acho muito importante a gente olhar para isso e acolher. Então, assim, esse seu não saber, eu acho que ele expressa uma necessidade. Se a sua maior preocupação nesse momento é como acessar a família, esse é o ponto onde você vai se debruçar no seu planejamento. E aí eu queria assinar para vocês algumas possibilidades em relação à ação com a família, além das que já foram sinalizadas aqui, né? A gente tem a possibilidade de fazer um post no mural, por exemplo, da turma do Classroom, e colocar para os estudantes, reunião com as famílias, momento de diálogo com os pais do primeiro ano. Informe o seu pai o contato, né, para entrar na sala do Meet. Você vai abrir uma sala do Meet e você vai poder fazer interação com a família. Uma família que de repente não vai ter acesso por esse canal. Aí já trazendo uma resposta para a Dani, como que faz as coisas no Telegram? O Telegram ele é muito intuitivo, assim como o WhatsApp, é uma parte das ferramentas. Você, quando você já está cadastrado lá no Telegram, a gente pode fazer o tutorial, né? Tem como você lá criar um canal. No canal vai ser um lugar onde você vai entregar informações. Então, cada vez que tiver uma informação, por exemplo, para a família ou para o estudante, você pode novamente pedir. Se você está inserido nas turmas, você mesmo posta no mural. Se você não está inserido nas turmas porque você tem sua sala à parte, pedir, de repente, por meio do professor conselheiro ou da direção que vai estar inserida nas turmas, e colocar, assim, conteúdo voltado às famílias do primeiro ano no Telegram, favor acessar
e manda o canal. Lembra que eu falei para vocês que a gente está saindo do mundo de previsão e controle? A gente tem como ofertar, a gente não tem como controlar quem vai acessar. Então, esse é um elemento muito importante para a gente trazer um pouco mais de quietude e tranquilidade para fazer esse movimento. Eu posso criar um grupo. Como que você cria um grupo no Telegram? Da mesma forma como você cria um grupo no WhatsApp. Você tem duas formas de fazer, né? Você pode criar o grupo e criar um link convite, e aí você distribui o link, quem apertar no link lá do convite, entra para o grupo. Tanto no Telegram como no WhatsApp é a mesma estratégia. E é uma das estratégias que eu recomendo, embora ela tenha uma limitação que eu acho importante a gente ter uma preocupação com ela. A partir do momento que você cria um convite que vai ser disparado, né, por aí, você perdeu o controle. Então, qualquer pessoa com acesso a esse link vai poder entrar nesse grupo, inclusive pessoas que talvez não sejam da comunidade escolar, estão interessadas em abordar ali os nossos estudantes. Então, muito cuidado com a estratégia que a gente vai utilizar e se ela precisa ser uma estratégia de massa. Lembrando que eu falei para você, assim, qual é o objetivo da nossa ação nesse momento? É uma ação coletiva e uma ação educativa frente às nossas temáticas. Então, se eu crio condições de transmissão desse conteúdo e que as pessoas consigam me dar retorno pelos canais aí, né, que a gente já tem no Classroom, por material impresso, por um contato do telefone, por e-mail, a gente tem uma forma de interlocução com a família que é um pouco mais cuidadosa. Dentro das temáticas que a gente vai abordar posteriormente, uma das que a gente vai abordar principalmente com o ensino médio é a questão dos cuidados em relação à abordagem e assédio diante da rede, né? Porque os meninos estão mais expostos nesse momento às redes sociais, à interrupção de internet, eles entre eles mesmos, de repente terem acesso muito mais fácil do que eles teriam, né? Na escola presencial. E a internet, ela traz para a gente essa coisa assim da proteção da tela. E de muitas vezes as pessoas fazerem coisas que elas não fariam em um lugar presencial, mas que pela tela elas se sentem seguras, né, para fazer. Então tem algumas questões aí para a gente olhar para frente. Então eu queria que a gente pensasse hoje assim, o que é o mais importante para esse momento? Comunicar. A orientação educacional está aqui, como que vocês vão me encontrar? Vocês vão me encontrar por esse e-mail, vão me encontrar no tópico das turmas, vão me encontrar pela sala que está disponível assim, assim, assado. Semanalmente eu vou fazer uma conferência voltada para as famílias em tal horário, tal dia, e você pode criar uma sala, né, de reunião que ela é constante. Então, assim, a família que chegar, chegou e você vai ter a sua interação, e aí você vai fazendo seu registro para saber quem você alcançou. E o formulário é um bom mecanismo, gente, assim, que cuida um pouquinho do que a Raquel colocou. O estudante, de repente, se ele tiver que abrir no chat lá do grupo, o que ele está precisando de uma ajuda e tal, ele pode ficar constrangido. Mas o questionário, ele é invisível, ele vai mandar um questionário dizendo, olha, eu estou precisando de um apoio em relação à dificuldade de estudo, eu estou em dificuldade de acompanhar a matéria do professor X, não entendi tal coisa, ou estou com uma questão emocional, ou assim, depois da sua oficina, depois de ver esse vídeo, eu fiquei com vontade de conversar um pouco mais sobre tal coisa. Então, ali tem como a gente fazer um formulário com uma pergunta aberta, em relação a assim, qual é a sua necessidade? A pessoa vai digitar lá qual é, você vai receber, né, o questionário e aí você vai mapear quem você vai dar atenção primeiro, qual é a prioridade. E, gente, esse é um momento de início, de chegada. Então, é muito interessante que a gente faça mais ações coletivas do que individualizadas, porque senão a gente vai ficar afogado nos contatos individualizados. E aí, todas as ações de inserção na plataforma, de apoio, né, para que a pessoa consiga se engajar nesse processo educativo, passa pela orientação educacional, mas não é uma responsabilidade exclusiva nossa. Então, se chegarem muitas demandas, não tem condição de atender todo mundo, articula a rede interna, diretor, coordenador, supervisor, professor conselheiro, outro estudante que pode ser o monitor, enfim. Ação em rede, gente, é todo mundo junto, né, mãos dadas. Queria, enfim, demarcar isso, não sei se eu consegui responder como exatamente faz as coisas no Telegram, mas tentei responder. Não sei se ficou claro. Michele, você falou de cuidar do tempo, eu queria ver se o Jorge ainda está por aí, se ele quer fazer uma despedida, enfim, um fechamento, antes da gente As perguntas poder ficaram sair. muito centradas, né, na orientação educacional, em geral também tem perguntas, né, para a área técnica. Isso, então Jorge, você está por aí, você está me ouvindo? Eu vi que ele está por aí, ele talvez não esteja ouvindo, porque de fato a gente está aqui há um tempão falando bem específico da orientação educacional.
Também tô vendo. Então, enfim, é isso. Eu Acho que a vou... gente pode começar a finalizar as nossas falas. Diga. Queria mostrar o resultado da nossa avaliação, né? O que a gente colheu desse momento aqui do nosso encontro. Novamente lembrando, né? A gente fica aqui disponível ainda se tiver alguma pergunta, também para o George, se ele conseguir conectar aí o microfone e trazer um recadinho. Ixi, acabei de perceber que o Mente tinha fechado. Então, vou precisar de um tempinho para achar ele aqui. Tem alguma colocação, alguma coisa, Mari, que você acha que é importante a gente cuidar nesse fechamento? Não, queria assim dizer que foi muito legal e que foi muito diferente esse encontro com o ensino médio de todos os outros encontros que a gente fez até agora, porque o ensino médio começou antes. Então, ter essa possibilidade de partilha, de opções, que cada colega pode trocar, isso é muito legal. E dá assim enfim, acho que a luz no fundo do túnel, pelo menos para mim, ficou ainda maior, assim, porque eu sempre acreditei que a gente tem possibilidades, que as coisas vão acontecer, apesar de todas as inseguranças que vão surgindo. Mas a gente vê que já tem gente fazendo e que já está acontecendo e que já está dando certo de alguma forma, porque se você for pensar, mesmo nas nossas realidades presenciais, a gente nunca encontra o ideal. A gente nunca consegue acessar todas as famílias da forma como a gente gostaria. A gente nunca consegue estar disponível o tanto que talvez muitos dos nossos estudantes precisem, né? A gente sempre tem desafios que eles já se dão no presencial. Agora a gente talvez terá novos desafios ou desafios um pouco maiores, enfim, mas que de alguma forma a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho com a mesma dedicação e carinho que a gente sempre fez, né? E que vamos estar fazendo a diferença para cada uma das pessoas que a gente conseguir chegar e atingir, né? E isso faz da orientação educacional e da educação como um todo, né, um espaço muito privilegiado. E aí fica aí o meu recado para o Matheus também, né, de que essa troca, né, ela é recíproca, e por mais que a gente esteja, às vezes, né, ansioso, angustiado, às vezes a gente recebe os feedbacks dos nossos estudantes, né, às vezes das famílias, às vezes dos professores, né, e isso também retroalimenta a gente, né. Então, enfim, é isso. Desejar um excelente começo para quem ainda não começou e ficar muito feliz. Deixa eu só fazer Então, é só uma coisa que eu falo para os alunos, para mim e para todo mundo que está à minha volta. É temporário, vai passar. A gente só tem que se adaptar a esse momento. É temporário. Isso vai acabar. A gente precisa só respirar fundo, tentar sobreviver da melhor forma possível essa parte e depois a gente volta ao normal. É temporário, vai passar. Na verdade, a gente vai chegar em um novo normal, porque a gente vai levando na bagagem tudo que a gente aprendeu, a gente nunca mais vai voltar a fazer as coisas como a gente fazia anteriormente, né? Eu tenho certeza disso. Quero compartilhar com vocês, não acho que nem todo mundo conseguiu acessar aí para responder, mas é sempre uma experiência muito bacana a gente acessar o que fica, né, de aprendizado, de, enfim, experiência coletiva, depois de uma conversa como essa. E aí, olha o que a gente aparece para a gente como o que a gente está levando desse encontro, e isso revela uma fotografia desse grupo nesse momento, o quão preparado a gente sai desse momento, sabendo que a gente não está levando tudo e que a gente está chegando numa terra nova com alguns elementos da nossa bagagem e outros a gente vai precisar desenvolver, descobrir, enfim, a gente vai ver muitas paisagens novas, né? E aí, olha as palavras que aparecem, né? Esperança, aprendizado, ressignificação, indagações. Que bom que a gente ainda tem indagações, porque elas nos movimentam, né? A achar soluções, novas soluções, inovação, adaptabilidade, expectativa, esclarecimento, cuidado, mas as duas palavras aí, né, essenciais nessa avaliação, esperança e aprendizado.
Se por acaso alguém quer participar ainda dessa avaliação, quiser, né, colocar também a sua palavra aí nesse movimento, a avaliação ainda fica aberta para vocês um tempinho. Só apertar ou clicar nesse link aí do Mente e digitar o código, né? Ver que a inovação aí já ganhou uma forcinha, né, no tamanho dela. E eu finalizo com essa sensação boa de encontrar essas 3 palavras aí no centro, né? Esperança, aprendizado e inovação. E pensar que dentro da inovação tem assim, né, o em nova ação. Estamos numa nova ação, numa nova forma de fazer, mas partindo de quem nós somos essencialmente, né, na nossa identidade de trabalho. Mari, se você tiver alguma fala de encerramento, as colegas também, eu vou nesse momento interromper a nossa gravação, então interrompa a gravação deixando para todos nós esse sinal aí de inteligência coletiva, que a gente pode levar para a nossa viagem desse momento, esperança, aprendizado e inovação.